dedos. Ai, gente, eu soltado um pouco. Não, foi meus dedos. Você tá gravando isso? Gente, eu vou fazer assim, estalou os meus Mentira, ela dedos. soltou um pouco pra eu vergonha da câmera. Não foi. If the wind in my sails, the sea stays behind me. One day I'll know. If I go, there's just no telling how far I'll go. E aí, eu tô aqui hoje com a Gabi. A gente tinha um projeto de uma volta ao mundo, que é do Abraço Project. Quem não conhece, corre lá no Instagram. Eu contei aqui um pouco já num vídeo como foi a nossa saga de voltar pro Brasil, porque esse projeto estava acontecendo quando começou a pandemia. Bom, o nosso projeto era uma volta ao mundo durante 5 anos. Então, a gente se preparou pra ficar 5 anos longe daqui, né? E a gente ia fazer trabalhos voluntários, trocando trabalho por moradia, comida e tal. E aí, nosso primeiro país foi a Nova Zelândia. E nesse projeto também a gente buscava encontrar mulheres inspiradoras no meio do caminho pra nos inspirar também, pra ajudar e inspirar vocês. E nós tínhamos programado, até uma certa idade, assim, vamos tentar dar a volta ao mundo, fazer ele da Nova Zelândia da Oceania, subir, depois terminar em casa. Eu já fui pra Nova Zelândia antes, nisso a Lizzie chegou, me encontrou, a gente ficou viajando um tempo juntas, e quando estourou tudo... E a gente, por muitos dias do nosso Instagram, no Lá Com o Projeto, a gente perguntou pra quem nos seguia, pros nossos amigos, o que a gente podia fazer, né, o que eles achavam. Mas chegou um momento que a gente se olhava assim e o coração já tava aqui, a Lizzie chorando de um lado, eu chorando de outro e nenhuma das duas se encontrando pra chorar juntas. Aí chegou um dia que a gente chorou juntas e falamos, vamos voltar pra casa. A gente queria uma mostrar estar forte pra outra e pra gente tinha muita coisa envolvida. A gente sabe que a pandemia atrapalhou os planos de muita gente, não é exclusividade nossa, Não, né, é. amiga? Mas, dito isso, pra gente tinha o fato do nosso projeto que a gente construiu com muito amor e carinho. A gente já tinha parceria com alguns lugares, já tinha brindes com a nossa logo, tinha um monte de coisa envolvida. A gente já tinha conhecido várias mulheres muito inspiradoras na Nova Zelândia, estava empolgada com todo o mais que ia acontecer, né? E a gente tava se virando, a gente tava curtindo a vida, tava uma coisa muito nova. Fazendo uma uns coisa... trabalhos assim. Era uma coisa muito nova pra nós e a gente tava gostando muito. Só pra quem não conhece, né, eu e Liz, a gente é amiga desde o colégio. Então, é porque se vocês quiserem saber mais quem eu sou, quem nós somos juntas, tal, tem que ir lá no Instagram do Abraço, que vocês vão entender tudo, né? E daí tinha tudo isso que a Gabi falou, a nossa amizade, todo o carinho que a gente botou ao construir isso de um lado, né? E a pandemia acontecendo do outro. E nós duas com muitos idosos na família, no Brasil, a gente sabendo que o Brasil ia ser um dos piores países pro cenário, porque, enfim, a gente conhece o país que a gente vive, não é mesmo? E o momento do país que a gente vive. Então a gente já sabia, e vários amigos nossos também dizendo que a coisa ia ser muito feia por aqui. E não tinha condições de ficar lá, nem financeira, porque os lugares onde a gente trabalhava estavam todos fechando, porque na Nova Zelândia começou o lockdown muito rápido, né? Sim. E lockdown, pra quem não sabe, é quando fecha absolutamente tudo, coisa que quase não aconteceu no Brasil, né? Em algumas cidades, assim, teve. Mas assim, fechou absolutamente tudo, a gente não tinha onde trabalhar, onde ficar, onde dormir, enfim, mais nada. E daí, quando a gente decidiu voltar, a gente passou por um baita perrengue, assim, de uma semana, tentando voltar pra casa. Uma função, assim, que tá tudo lá no Abraço também. E quando a gente voltou, nós viemos para este apartamento, para este lugar, que a Liz já tá fazendo vários vídeos, né? Que é em Balneário Camboriú. E aqui que foi quando a gente teve que olhar, assim, pra dentro da gente. Assim, ao mesmo tempo, uma tinha que ficar forte pra outra, mas a gente tinha que lidar com as nossas emoções, com a nossa história, a Lizzie com a história dela, eu com a minha história, os planos que nós tínhamos feito juntas, mas também individuais, é uma coisa muito... Porque cada uma tem... Nós somos muito diferentes, muito assim, mas a gente se implementa, só que a gente tinha um sonho em comum, então a gente decidiu seguir esse sonho juntas, sabe? Só que pra a Liz escolher fazer isso e eu escolher fazer isso, passou por muita coisa atrás, muitos processos, muita coisa. Então a gente teve que olhar, né, no início da pandemia, como muita gente fez, olhar pra dentro, pra tudo do que tava acontecendo e pensar, e aí, agora? E agora? Como que vai ser? O que a gente vai fazer da nossa vida? Como que a gente vai... Como que era? Porque assim...
eu, pelo menos, nunca tinha passado, acho que tu também não, de criar um projeto, uma coisa que a gente lá fez com muito amor e carinho, com um propósito, uma coisa que fazia sentido pra nós. E mal começar ele não dá certo, assim. Claro, foi uma coisa muito maior, ninguém esperava que essa pandemia acontecesse. Mas o fato de tu botar, assim, teu coração no negócio e ele não dar certo, foi muito difícil pra nós, assim. Então, a gente não sabia, veio sentimentos e coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. E foi uma sensação muito ruim. Eu me despedi desse apartamento, tirei tudo. Esse apartamento ficou zerado, ele não tinha mais a minha cara, ele só tinha as gatas. A gente chegou e não tinha nada. Mas a gente chegou num apartamento vazio e a gente destruída E a gente tava psicologicamente. Quando eu tô muito mal, eu começo a fazer coisas enlouquecidamente. Então era a Gabi num processo mais silencioso de tipo assim, leitura, meditação e tentando ficar bem desse jeito. E eu dançando, treinando e tentando fazer um bilhão de coisas e com o que eu vou trabalhar agora e não sei o que lá. E no fundo, nenhuma das duas tinha coragem de olhar uma pra outra e dizer assim: amiga, a gente voltou. Assim, eu vou chorar no meio do vídeo. Amiga, a gente voltou. Assim, o projeto, eu não vou dizer essa palavra acabou, mas foi interrompido, sabe? E aí aconteceu de eu comecei a ficar mal, fiquei doente. Começou a ficar fisicamente mal, assim. Eu tive labirintite, eu passei 3 dias sem conseguir ficar de pé e deitada. É bem a sensação assim de perder o chão, né? Perdi meu chão. E minha família mora aqui perto, mora 2 horas daqui, e vieram me buscar. Não tava bem, eu passei aquele dia inteiro passando mal no banheiro, vomitando e tal. E a Liz não sabia muito bem o que fazer e eu não sabia como pedir, ela também tava no processo dela, até que eu fui embora. E aí a gente se separou. Aí quando a gente se separou, parece que foi aquela coisa, assim, foi aquele choque, né? Tipo assim, e agora? Realmente o negócio... Agora interrompeu. E aí eu passei por todo o meu processo lá de, assim, voltei pra família, voltei pra uma cidade pequena que não era o que eu tava imaginando, e trabalho e tudo, enfim, né? A gente teve que botar os pés no chão e começar a se reerguer, que foi um processo muito longo e, inclusive, nesse meio tempo, do dia que a gente voltou até o dia de hoje, foram 5 meses. Eu ainda tô, né? A gente ainda tá, mas foi muito difícil, difícil. E, assim, porque eu não me conectava mais, sabe? Eu tava com muitas dúvidas e muita coisa do que eu vou fazer e, assim, até era difícil de acordar de manhã, sabe? Eu entrei num processo depressivo, assim. E não porque a viagem não deu certo, não é essa a questão, é porque... Parece que não foi só uma viagem, sabe? Dava um sentimento de se sentir incapaz, né? Assim, dava aquela coisa, poxa, me planejei, o que eu fiz de errado? Por que não deu certo? Por que a gente não viu isso antes? Por quê? Assim, o logo antes da viagem, eu sei por que a gente não viu. A gente tava muito empolgada com o negócio que a gente tinha criado, como eu falei, com muita dedicação. Foram reuniões e reuniões de organização do projeto, com fuso diferente, foi tudo muito difícil e muito planejado. Boa noite, Brasil. Bom dia, Austrália. E aí a gente tinha já, como eu falei, parcerias e não sei o que. Então, quando o coronavírus começou, a gente pensou, tá, qualquer coisa a gente fica um tempo a mais na Nova Zelândia, mas vai dar tudo certo. Inclusive, quando a gente decidiu vir pra cá, antes de vir pra cá, a gente começou a pensar em todos os países, né? Ai, vamos, em vez de gastar dinheiro pra voltar pro Brasil, vamos pra Índia, vamos pra Indonésia, vamos pra qualquer lugar. Mas aí começou a piorar também nos outros lugares e ao mesmo tempo a gente pensou, tá, mas a gente vai mascarar o negócio, a gente vai botar ali, né, vai tapar o sol com a peneira. Exatamente. E ia se queimar igual, né? Talvez as coisas seriam muito mais difíceis, inclusive, se a gente não imaginava, né, que as coisas todas iam acontecer daquele jeito. E no fim, a gente quis fazer esse vídeo hoje pra mostrar que quando um projeto não dá certo, a gente tem uma coisa dentro da gente que não... por mais que seja muito difícil, não acaba, não sai totalmente, né? Não é uma coisa que se dissolve, se morreu, tá lá. A gente ainda tem os nossos sonhos, tem muita coisa, inclusive, que a gente tá fazendo hoje que tem a ver com o que aconteceu. E eu, pelo menos, eu sinto as coisas aconteceram do jeito que eu nunca imaginava, assim, o que eu tô fazendo agora. E pra mostrar que talvez era porque lá realmente aconteceu do jeito que tinha que acontecer, a gente voltou do jeito que tinha que voltar e hoje a gente segue em frente, né? Aí, beleza, a Gabi foi, eu fiquei aqui. Nossa, foram dias bem difíceis mesmo.
Dias que, coitada das pessoas que tinham que lidar comigo durante esses dias, eu tava insuportável comigo mesma, sem saber o que fazer no trabalho, sem motivação pra nada. Graças ao universo também apareceu uma sócia na empresa, que foi quem, tipo, fez com que as coisas andassem. E a minha psicóloga também tem muito mérito em eu estar mais ou menos bem hoje e as coisas estarem caminhando, né? Mas... A gente até pensou em começar processo. coisas juntas, mas pra mim foi uma coisa assim... Eu não me imaginei pensando em criar um trabalho. É que eu nunca tinha me colocado nessa posição empreendedora, assim, que nem a Lizzy já tem. E por mais que eu seja muito criativa, sei lá, pra mim não era ainda, sabe? Não tava fechando. Então, por mais que ela, vamos fazer, não sei o que, eu ainda falava, não, peraí. É isso que a gente tá falando de processos muito diferentes de lidar com o trauma, né? Que foi um trauma. Eu precisava produzir alguma coisa, eu precisava sentir que eu tava fazendo alguma coisa, porque senão o vazio aqui dentro tava me consumindo inteira. E a Gabi precisava tratar esse vazio antes de colocar a energia dela em outra coisa. Então, Exatamente. processos completamente diferentes, que juntas eu acho que a gente teria sido muito mais difícil, né, amiga? No fim das contas, tu ter ido pra Garopaba ajudou muito no nosso processo, assim. Chegou um tempo, agora faz um pouco mais de um mês que eu mandei uma mensagem pra ela e foi quando a gente percebeu que a gente mal se falava. E eu falei assim, meu Deus, como assim? A gente tá mal se falando, a gente ia fazer um projeto juntos, a gente ia viajar juntas. E eu ainda pensava, o que eu fiz de errado? Meu Deus, ela não gosta mais de mim, eu fui embora, socorro. Aí fica aquela monte de coisa, né, na cabeça. Até que eu peguei e falei, olha, eu nem sei como é que foi direito, mas eu sei que eu falei, acho que a gente tinha que conversar sobre o assunto, mas a gente ainda não consegue. Ok, não conseguimos, a gente acertou isso aí. E já entendemos que não estamos prontas, foi isso. Entendemos que não vamos falar sobre. Assim, é porque... Não sei, na nossa cabeça, como a gente gosta de fazer as coisas do início ao fim, parece que a gente precisava falar sobre o fim, ou de que maneira que ia voltar. Só que, né, com a maturidade da vida e tal, a gente percebe que às vezes não tem que, a gente sente, né? Se uma tá feliz, se uma tá tranquila, se uma tá... Pra nós é o que importa. Então eu sei que a Lizzy tava ali nos processos dela também, passando por um monte de coisa, se afundou no trabalho, né, também, amiga? Enlouquecidamente. Ficou louca no trabalho, eu fiquei louca nas terapias e fazendo um monte de coisa, mas ao mesmo tempo a gente tava conseguindo ficar bem. Então assim, era o que faltava. Mesmo que fosse tapando um pouco só com um paninho, daí já não era mais a peneira, era um paninho ali, já tava um paninho. Não tava queimando tanto. E hoje a gente quis gravar esse vídeo pra contar, né, o que aconteceu depois, né, da viagem. Também falar o que tá acontecendo, né? Não, e aqui no canal, a galera que nos segue é um monte de gente, tipo assim, pra você ter uma noção, amiga, tem a galera do ICP, né, que segue, porque a minha irmã fala muito sobre trabalhar na Disney, e que é uma galera que tá muito nesse momento angustiada também, porque o ICP não vai acontecer esse ano. Então é uma galera que se preparou. Eu entendo como que é, porque eu trabalhei na STB e não, eu trabalhei de recepcionista, mas trabalhei e eu acompanhei o processo e eu sei como eu entendo. Essa galera sonha eu muito, entendo como né? eu sonho, porque isso faz muitos anos, foi logo quando eu entrei no turismo. Os nossos planos também não é só no ICP, é muita gente, muita coisa, né? Não, e todo o resto da galera viajante que eu tenho certeza que tem vários planos interrompidos, né? Adiados, sonhos adiados por aí. Sai, isso é meu! Desculpa. Não. E que é muito difícil de lidar, né? Às vezes precisa de uma mãozinha. Uma mãozinha. Essa ajudar. A Gabi pode ajudar. Então, quando a gente voltou de viagem, eu já tava num processo há muitos anos de fazer terapias e constelação familiar e ayahuasca. E a gente fazia na viagem de trocar trabalho por serviço, tipo assim, trocar alguma coisa por outra, né? Não necessariamente pagar e receber a compra, não era aquela compra com dinheiro, era compra de trocas, né? Eu continuei fazendo isso com essas trocas, eu me coloquei à disposição, né? Eu falei, tá, tô pronta para aprender algo novo, tô me abrindo, tá? Agora eu sinto que era a hora disso. E a minha terapeuta, minha mentora, minha tudo, assim, a Ana, ela me abraçou e ela falou, tá, então eu vou começar a te ensinar. Eu comecei a ajudar ela com a marcação e as coisas dela, burocracias da terapia. E ela ia começar um curso de constelação familiar e ela me perguntou, tá, tu quer que eu te pague ou tu quer o curso? Eu falei, eu quero o curso. E é muito legal que a Gabi esteja se propondo a isso, porque ela é uma pessoa extremamente sensível. Tipo, sensível não de, insensível, mas de ter sensibilidade mesmo, sabe? Então, a gente tá nesse processo, né, depois dessa viagem, de nos conhecer e ver como é que a gente vai agir em torno disso, o que a gente vai
pegar o que aconteceu de doloroso na nossa vida e ajudar outras pessoas para que elas também não passem por isso. Acho que pra nós duas hoje em dia não faz mais sentido trabalhar com algo que a gente não veja propósito, né? Acho que essa foi uma transformação que trabalhar em troca, nessa experiência de trocas, né? Como voluntária, em troca de casa, comida e tal, fez com que a gente entendesse a importância do trabalho num ecossistema mesmo, sabe? Tipo, eu trabalho porque isso ajuda nisso e tá inserido nesse negócio E aqui não que só faz do isso trabalho, girar, mas sabe? o que a gente vai... como que a gente vai passar os nossos dias, né? E o valor do nosso tempo vai ser pra ficar reclamando, pra fazer alguma coisa básica, assim, ou a gente vai querer ajudar alguém. E é isso, eu espero que a gente consiga fazer mais vezes, inclusive qualquer dúvida e coisa que vocês tenham, né, sobre o assunto, a gente é super disposta a falar sobre e conversar e fazer posts, dar dicas e barará. Mas eu acho que ninguém tem que desistir de viajar não aí, viu? Não é pra desistir de viajar, porque por mais que a gente esteja no meio de uma pandemia Não agora... desistam de viajar e façam terapia. É isso que a gente tá querendo. Viagem. Não desistam de viajar e faz façam dois. terapia. Dá uma olhadinha em constelação familiar, porque é um negócio bem bom mesmo. Sim. Comigo se quiser. E aí, vou deixar o Instagram da Gabi aqui também. Ai, meu Deus, eu faria tudo de novo. Eu faria tudo de novo. Eu faria tudo no aeroporto. É verdade, eu faria tudo de novo mesmo. Dê uma olhada lá no Abraço Project se vocês quiserem ver a loucura que foi. E é isso.